Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos. Estamos aqui na Biblioteca Carlos com mais um vídeo. E hoje eu quero trazer a resenha deste livro que eu terminei recentemente, que é Platão Diálogos, volume 3. Então, ele é da editora Edipro, da tradução de Edson Bini, é um bom tradutor, pelo que eu acompanhei até agora, por mais que ele tenha algumas ideias que são anacrônicas. Por exemplo, ele fala que o governo ideal de Platão é a sofocracia, por exemplo, é um governo comunista. Por mais que tenha as relações do comunismo com essa aristocracia filosófica, porque a propriedade é do Estado, segundo a República de Platão, existem esses paralelos, porém essa ideia do comunismo é anacrônica. Então, não só esse exemplo que eu trago do Edson Mini, mas outros que eu acompanhei, mas que eu não vou elencar aqui, tá bom? Então, assim, esse livro, ele traz os seguintes diálogos. O Fedro é o Tifron, Apologia de Sócrates, Criton e Fédon. É um diálogo, cada um melhor que o outro, ok? E ele é o volume 3, ou seja, tem uma coleção, são 7 volumes, que são, se eu não me engano, 6 volumes, mais os apócrifos e tem mais as cartas e epigramas. Então são 5 volumes, os apócrifos e cartas e epigramas que compõem aí toda a literatura platônica, mas ainda tem as leis, que é especificamente demarcado a linha de que essa é completamente obra platônica e não misturado com as ideias de Sócrates. Mais tarde a gente vai falar um pouco disso. E tem também a República, que é o diálogo mais famoso. Então, assim, antes de começar a falar desse livro, eu queria deixar assim, um pequeno depoimento, que eu percebi que meu vídeo teve aí do volume 2 teve algumas visualizações. Então, assim, eu queria narrar que, assim, eu quando comecei a ler Platão, eu tinha uma vida financeira, assim, não próspera. Por mais que eu não seja rico hoje, eu via vídeos no YouTube, eu acompanhava canais que faziam resenhas de Platão, resenhas de filosofia, porque eu não tinha dinheiro para comprar os livros, para não ter que ficar sem o conhecimento. Eu via vídeos no YouTube e ficava fascinado. Então, assim, pode ser que seja o caso de alguém que acompanhe meus vídeos e adore as resenhas de Platão e não tenha dinheiro para comprar os livros. Então, assim, isso é uma situação natural, mas principalmente essa intenção da pessoa, essa busca, esse achado da sabedoria que persista, porque um dia você vai conseguir comprar os livros e vai ter a satisfação que é inenarrável, né? É até melhor do que aquelas noções, aquelas impressões intuitivas que você tem lendo o livro, é muito belo. Ok? Dadas essas impressões iniciais, eu queria trazer alguns pontos desse livro. O primeiro é com relação, eu não lembro exatamente qual diálogo, que traz a questão da linguagem. Então, não é tão somente a linguagem em si, mas o discurso, porque Sócrates ele já rebate ali a questão da retórica, né, como sendo uma bajulação, como sendo uma forma inferior de a pessoa ali estar exercendo uma atividade ali persuasiva, porque ela no seu apogeu, no seu ápice, seria uma forma de trazer o justo nos tribunais, de você persuadir as pessoas do certo e persuadir contra o errado. Só que acaba que o discurso ele vira aquela persuasão, aquela forma de bajulação para fazer aquilo, para fazer com que o seu argumento ele se torne prevalecente. E algum desses diálogos de Platão ele conta a história de Tebas, quando o deus Hermes, que é o deus da linguagem, o deus grego mesmo, né, deus Hermes, e em Tebas tem um deus Amon. Aí Sócrates narra que essa história é mítica, né? Aconteceu quando o deus Hermes chegou ao deus Amon e propôs: olha, Amon, eu tenho aqui uma proposta. A proposta é a seguinte: eu vou melhorar esse povo. Eu vou trazer uma coisa muito especial chamada linguagem. Aí ele trouxe os números, trouxe as vogais, trouxe o alfabeto, trouxe
as relações do objeto com, com o nome. Então, assim, isso transformou aquela região. Porém, Amon ele fez uma crítica, porque antes de haver a linguagem ali por parte de Hermes, aquelas pessoas elas já haviam ali um modo de viver, já tinha um modo de viver. E esse modo era tão somente baseado na recordação. Por mais que as pessoas tivessem uma linguagem inferior, elas tinham uma experiência direta. Mas quando Hermes trouxe ali a linguagem, as pessoas começaram a esquecer, porque tinha muitas palavras, tinha muitos signos, tinha muitos símbolos, e aquilo fez com que as pessoas elas não tivessem de fato o conhecimento real da coisa. Elas tinham que esquecer aquilo que ela acabou de falar, aquilo que ela acabou de descrever, para vir a outra questão. Isso é diferente do uso vamos falar assim, do símbolo primordial, da ideia primordial. Porque se você tem na consciência a ideia primordial, acaba que você não precisa de discurso, você já é completo. É claro que isso é uma explicação, é, da meu modo de explicar, porque Platão ele descreve, Sócrates, no caso, descreve de uma forma magistral. Então, assim, eu estou tratando essa questão do discurso porque Sócrates ele coloca aqui que aquele que lega discursos, ou seja, aquele que deixa escrito suas ideias, aquele que deixa escrito suas noções, aquele que deixa gravado. Hoje em dia é tudo em vídeo, né? Em vídeo, em curso, mas naquela época era mais em papiros, era pergaminhos. Então, assim, para Sócrates, não é uma coisa sábia você ter livros escritos. Para ele ter, se você ter uma sabedoria, é você ter o discurso na sua mente. Porque se você tiver o discurso na sua mente, você sabe a hora de colocar ele e a hora de não colocar ele. Porém, na hora que você deixa escrito, já está completo. Aquilo não, você não pode fazer uma pergunta para aquele discurso, porque ele já está pronto. Na hora que eu tenho o discurso na minha cabeça, eu posso trazer na modulação que que o meu interlocutor está ouvindo. Então, assim, tudo isso encaixa com a história lá do Hermes e do Amon, porque ele usa isso para embasar essa ideia dele, que é que o Hermes, depois que ele trouxe os discursos, as vogais, as letras, as pessoas passaram a esquecer mais, ou seja, elas não podiam ter o discurso pronto na sua cabeça, elas tinham que formar eles e a partir daí esquecê-los. Então, esse é um ponto inicial. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Eu não tenho as ideias aqui para falar. Mas, além disso, tem uma segunda parte, que é. Deixa eu até ler aqui. Certo, a busca pela sabedoria e troca de hábitos. O que isso significa aqui em Platão? Porque acontece que outro ponto que eu notei aqui dessa obra é que para Sócrates ou Platão, porque existe uma mistura, né, desses dois, que a busca pela sabedoria ela deve ser a coisa mais importante ali da vida da pessoa. E como uma coisa mais importante, as outras coisas elas devem ser ali colocadas em relação a essa busca pela sabedoria. Então eu tirei essa ideia de um diálogo aqui, eu não lembro qual foi dos cinco que tem aqui, mas tem uma ideia muito bacana que é a seguinte: aquela pessoa que tem maus hábitos, que tem vícios, que tem atitudes perniciosas, para ela modificar isso, ela pode modificar isso. Mas se ela troca isso por uma coisa menos pior, para nós ocidentais, para nós contemporâneos, vai ser uma coisa maravilhosa. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo esdrúxulo aqui. A pessoa é muito cachaceiro, a pessoa é muito bebum.
E aí ela muda esse hábito e começa a jogar videogame. Ela para de ter noitadas, ela começa a ficar mais caseira e ela se vicia em videogame e passa em casa horas e mais horas gastando dinheiro com jogos, com skins, né? Que tem essas tal das skins hoje em dia dos jogos, né? Então, assim, isso, na visão de Platão, é a mesma coisa. O que isso quer dizer? Que tanto você ser viciado na cachaça quanto ser viciado nos jogos é a mesma coisa. Para nós ocidentais, ó, trocou um hábito ruim por um menos pior. Tem uma visão, né, de que o hábito de você ser jogador, gamer, é menos pior do que você tá bebendo, tá nas ruas e tal. Mas para Platão é a mesma coisa. Por quê? Porque você trocou um vício por outro vício. Na verdade, você tem que trocar o vício. A única coisa que você pode trocar o vício é pela sabedoria. Então, todos os hábitos, todas as formas de viver, todos os conhecimentos que você vem adquirir na sua vida tem que ser em função de você buscar a sabedoria. Se não for assim, é o mesmo que você está no mesmo estado ali na caverna, né? Ele não usa exatamente essas palavras que eu estou citando, mas é a minha maneira de explicar. Outro ponto que eu achei interessante nesse livro é que eu sou espírita, né? Eu acho que eu já contei aqui em algum outro vídeo. E Platão, ele tem uma visão da metempsicose. Talvez ele auriu isso na doutrina pitagórica. E Pitágoras talvez tenha aurido isso no Egito, não sei. Mas a metempsicose ela é diferente do espiritismo, mas ainda assim existem muitas semelhanças entre a doutrina da imortalidade da alma e das transmigrações das almas. É muito semelhante entre Platão e o espiritismo moderno. Por quê? Porque existe algumas essências, algumas coisas essenciais que se assemelham. Por exemplo, existe a questão do daimon. O daimon é o que talvez seja o que tenha originado a palavra demônio na crença cristã, judaica cristã, né? Mas na verdade o daimon é a mesma figura do anjo protetor, do anjo guardião, do sagrado anjo guardião ou do espírito protetor, o mentor, que hoje em dia no espiritualismo se denomina dessa forma. Então, assim, nós temos um espírito protetor que nos acompanha desde o nosso nascimento até depois da morte, nossa jornada, e nos guia até o Hades, que é um mundo dos mortos ou mundo dos espíritos na visão kardecista. Então, eu consigo fazer vários paralelos, por exemplo, tem a questão do daimon, tem a questão do julgamento, que o julgamento, na verdade, é em função daquilo que nós fizemos de bom, a nossa busca pela sabedoria na vida e pelos nossos vícios. Existe uma balança que pesa isso em nós depois da nossa morte. Então, assim, é claro que existem várias nuances que não podem ser levadas ao pé da letra. Ou seja, eu não posso dizer que o Espiritismo, após a morte, existe um julgamento. Não. No Espiritismo, o julgamento é a nossa própria consciência. Porém, na visão platônica, a forma de se explicar muitas noções é através do mito. E o mito, ele é alegórico, ele é simbólico. E por ser alegórico e por ser simbólico, sempre dá para extrair ensinamentos dali, mas não, nem sempre é ao pé da letra. Nem sempre, não, mas quase sempre não é ao pé da letra. Ok? Então, esse é um dos paralelos que dá para se fazer entre o espiritismo e a metempsicose. Uma diferença que eu posso colocar que é patente é, por exemplo, na crença. Inclusive, nesse livro está descrito isso, que as pessoas que viveram ali uma vida, vamos dizer que desregrada, uma vida sem ali bons hábitos, ela acaba por reencarnar em um animal, seja num lobo, seja um animal selvagem. E aqueles que vivem uma vida regrada, uma vida de sabedoria, uma vida de instrução, essas pessoas elas encarnam em homens, em pessoas que cada vez mais elas vão angariar para criar suas asas, que na alegoria platônica, essas asas é o que depois da morte nos proporciona alcançar os céus e conviver com os deuses. Então, desse modo, aí a gente consegue entender esse conceito em Platão, que é diferente do Espiritismo. No Espiritismo, a gente não reencarna em animais. Uma vez homem, daí adiante.
De homem você pode até vir a ser anjo no futuro, mas antes de homem, pode ser animal. Mas não dá para o homem voltar atrás desse animal, como para Platão isso é possível. Então é uma crença, como eu disse, pode ser tirada de Pitágoras, do Egito e tudo mais. Uma outra questão que eu posso comentar desse livro, eu sei que pode ser que o vídeo fique maçante, que eu não coloque imagens, é só falação, mas espero que vocês tenham paciência que eu estudo bastante, eu não tenho tempo para edição de vídeos, tá? Então peço desculpas por essa questão. Outro ponto que eu posso trazer, ainda nessa questão da busca pela sabedoria, é a diferença entre sofrosenia e hubris. Porque sofrosania para Platão é a sabedoria, é a moderação, é os bons hábitos, e hubris é o descomedimento, é a pessoa não ter ali uma retaguarda de prudência, é você ser uma pessoa leviana. Então, assim, para Platão existe sempre essa dicotomia, que a virtude, o, o, o bom senso, a crítica à razão está sempre de um lado e a leviandade, a ignorância, os maus hábitos estão do outro. Então é outro elemento que remonta a abóbada central de Platão, porque para entender o autor tem que entender os temas principais. E por último, para não ficar o vídeo muito extenso, eu vou falar a respeito da questão é, da relação que se tem entre Sócrates e Platão, não no sentido da vida deles, mas no sentido dos escritos de Platão. Porque muitos críticos apontam que Platão, ele não, vamos dizer assim, que Sócrates não existiu. Mas a gente tem escritos de Xenofonte, de Antístenes, de Platão, são os três principais discípulos de Sócrates. Porém, existem teóricos que dizem que Sócrates não existiu e que Platão, por sua vez, que foi o mais abundante dos escritores, por mais que ele tenha alguns pontos aí criticáveis, alguns críticos dizem que Platão inventou Sócrates. Desse ponto de vista, a gente consegue não tão somente, ou melhor dizendo, eu não vou adotar esse ponto. Eu acredito que Sócrates existiu e que Sócrates conviveu com Platão e com os alunos dele e tal. Mas existe uma relação muito impactante aqui, é porque Platão nem sempre é original. Platão ele vai misturar a sua ideia com a ideia de Sócrates. É aqui que eu vou descrever um pouco de um elemento que eu vi nesse livro que remonta a essa ideia. Que um dos diálogos, eu não sei qual desses 5 foi que eu li, uma leitura bastante dinâmica, mas eu também aprofundei. Eu estou dizendo dinâmica assim porque eu não consigo captar. E é exatamente essa ideia central do livro, porque nos diálogos, Sócrates está conversando com seus alunos, e eu acho que foi inclusive nessa do discurso que eu citei da linguagem de Hermes Amon, que ele fala o seguinte: olha, minha gente, inclusive aqui a gente está conversando isso agora. Ele estava conversando toda essa ideia, tal, esses mitos, os diálogos com dialética. Aí ele falou assim: olha, amanhã de manhã, algum de vocês conseguirá com facilidade lembrar de tudo isso que eu falei? Eles falaram: não, de forma alguma. Será muito difícil a gente lembrar de tudo isso e seria contranatural a gente lembrar isso, que faz parte da teoria da reminiscência platônica, que todo aprendizado é uma reminiscência. E sendo assim, eu consigo pegar uma sutileza, que é o seguinte: Platão ele escreve todos esses diálogos, e ele escreve de uma forma que é uma literatura, né? Ele remonta personagens, e esses personagens eles recordam o diálogo que aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Subi ontem ao Pireu, tal, teve a festa da Deus, ou seja, essas são as palavras iniciais da República de Platão. Esses personagens, muitas vezes, eles descrevem o que aconteceu com a história de Sócrates. Mas como é que eles lembraram exatamente o que se passou, detalhe por detalhe, frase por frase, argumento por argumento, conceito por conceito, se o próprio Sócrates fala nessa parte dos discursos, que para uma pessoa comum é muito difícil ou quase impossível, até no dia seguinte, você lembrar disso. Então, assim, é uma peça-chave disso, porque, assim, se
os discípulos realmente têm essa capacidade de decorar os discursos. É claro que naquela época não existia muitos livros. O conhecimento era mais na reminiscência, inclusive aqueles que dizem que eles decoravam e decoravam as páginas e páginas de Homero, né, da Odisseia, da Ilíada e assim por diante. Mas assim, no momento em que Sócrates coloca isso, que a reminiscência ela tem que ser sempre necessariamente um aprendizado, e esse aprendizado é de algo que a gente já tinha, ele coloca isso numa forma que os conceitos que ele esboça nesse livro, dificilmente eles seriam lembrados de uma pessoa para pessoa na oração, na transmissão oral. Então, assim, nesse ponto eu consigo colocar que talvez Platão, ele na convivência com Sócrates, ali no convívio com diálogos reais que realmente aconteceram, ele auriu essas ideias e escreveu os livros de modo que ele complementou Sócrates. Não que Platão fosse mais sábio que Sócrates, mas de modo que ele escreveu de tal forma que ele só lembrava a essência, que nem todas as palavras que tem aqui foram ditas por Sócrates. Isso é uma ideia minha, tá? Eu coloco isso com base nesse argumento que eu encontrei na parte dos discursos, da parte do Hermes, do Amon. Por quê? Porque o próprio Sócrates fala que é impossível uma pessoa decorar isso. Inclusive, eu não consigo nem lembrar em qual diálogo eu li isso, em qual parte do livro eu li, só lembro é, alguns elementos centrais. Então, isso atenta para que, se Sócrates tinha discursos constantemente com seus discípulos, eles lembravam também só a essência e eram convencidos daquilo. Então, assim, é um último elemento que eu trouxe, tá? Para vocês refletirem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, pode deixar suas críticas, seus comentários, suas sugestões também aí nos comentários, tá bem? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.